O mito da caverna de Platão. Por que você provavelmente vive numa bolha e nem percebe? Você já parou para pensar que talvez, só talvez, tudo o que você acredita ser real é só uma sombra projetada na parede? Eu tô falando de Platão e do mito da caverna dele, uma das ideias mais fodidas da filosofia ocidental e que, spoiler, descreve exatamente como você vive hoje. Imagina o seguinte, tem um grupo de pessoas acorrentadas numa caverna desde que nasceram. Elas só conseguem olhar para frente, para uma parede de pedra. Atrás delas tem uma fogueira. Entre a fogueira e as pessoas acorrentadas, outros caras passam carregando objetos, e as sombras desses objetos são projetadas na parede. Aí as pessoas acorrentadas veem essas sombras e pensam, cara, isso aqui é a realidade. Elas dão nome às sombras, criam histórias sobre elas, discutem qual sombra é melhor. Para elas, as sombras são o mundo. E se alguém soltasse uma dessas pessoas, e se ela se virasse, visse a fogueira, os objetos reais e percebesse que passou a vida inteira olhando para as sombras, a primeira reação não seria iluminação mística, seria uma confusão total, dor nos olhos acostumados com a escuridão e provavelmente raiva. Mas que porra é essa? Eu tava feliz lá olhando minhas sombras, cara. Mas espera, fica melhor. Digamos que essa pessoa seja arrastada para fora da caverna. Luz do sol na cara, mundo real, árvores, céu, outras pessoas de verdade. No começo, ela não aguenta. Quer voltar correndo para a caverna, mas aos poucos os olhos se ajustam. Ela vê a realidade pela primeira vez. E aí vem o plot twist. Ela volta para a caverna para contar para os amigos. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas essas sombras são uma mentira. Tem um mundo inteiro lá fora. E sabe o que acontece? Os acorrentados riem dela, chamam ela de louca. Dizem que ela estragou a visão lá no sol e agora tá delirando. Se ela insistir muito, talvez até a matem. Porque ninguém gosta de ter sua realidade questionada, especialmente quando tá confortável nela. Platão não estava escrevendo ficção científica, ele estava descrevendo você, eu, todo mundo. A caverna é a sua bolha informacional. As sombras são suas crenças herdadas, seus preconceitos não examinados. O feed do Instagram que te mostra só o que você quer ver. A fogueira pode ser a mídia, pode ser sua família, pode ser o algoritmo do TikTok. Qualquer coisa que protege uma visão distorcida da realidade te convença de que é a única verdade. Você acha que pensa por conta própria? Pensa de novo. Quantas das suas opiniões são realmente sua? Quantas você só herdou porque nasceu num lugar específico, numa família específica, numa bolha ideológica específica? Se você tivesse nascido no Irã em vez do Brasil, será que ainda acreditaria nas mesmas coisas? Óbvio que não. Mas aqui está você, defendendo com unhas e dentes ideias que provavelmente são só sombras projetadas por gente que você nem conhece. Pensa no cara que passa o dia inteiro consumindo notícias de um único portal porque é o único que fala a verdade. Ele não percebe que está olhando para a parede da caverna. A questão é, se você fosse libertado das correntes agora, você iria querer sair da caverna? Porque, vamos ser honestos, é confortável lá dentro. Você conhece a sombra, sabe o nome dela, sabe como reagir. Lá fora, com incerteza, contradição, complexidade, lá fora você vai ter que admitir que estava errado sobre um monte de coisa. Lá fora dói. O preço de sair da caverna pode ser alto, socialmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente. E o pior, quanto mais você questiona, mais solitário você fica. Porque a maioria das pessoas prefere a caverna, prefere a certeza confortável das sombras à luz ofuscante da verdade. E quem que pode culpá-las? A verdade raramente vem com um finalzinho feliz embrulhado em laço. A verdade geralmente vem com a percepção desconfortável de que você desperdiçou anos perseguindo coisas que não importam, acreditando em gente que te manipulou, ignorando parte de si mesmo porque não se encaixavam na narrativa das sombras. Então, a pergunta que Platão te faz, a pergunta que ele fez há 2.500 anos e continua relevante porque a natureza humana é teimosamente a mesma, é simples. Você quer ficar na caverna ou não? Não tem resposta certa, só tem consequências. Fica e você vive confortavelmente numa mentira. Sai e você vive desconfortavelmente na verdade. Provavelmente sozinho, provavelmente incompreendido. E talvez, só talvez, isso seja o mais próximo de liberdade que a gente consegue. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de ver o mundo como ele é. Sem filtros, sem ilusões, sem as correntes reconfortantes da caverna te prendendo no lugar. A maioria das pessoas prefere viver na caverna, sempre preferiu, sempre vai preferir. A questão nunca foi se as correntes eram reais, a questão sempre foi se você tem coragem de largar elas quando percebe que pode.